pastor da Congregação Batista em Tabuleiro, e nós estamos aqui para trazer mais um devocional, uma reflexão sobre uma oração que foi feita no momento de aperto, de angústia, de grande necessidade. Hoje eu queria compartilhar uma oração, que foi feita de uma forma talvez um tanto diferente das que a gente tem visto até agora, aonde a gente tem uma ideia de alguém que falou com Deus e Deus estava lá no alto, estava em cima, no céu. Hoje a gente vê uma oração que foi feita de pessoa para pessoa. E essa oração é a oração que a mulher cananeia fez e que existem relatos dessa oração nos evangelhos, mas eu trouxe aqui o texto de Mateus 15 e o texto está de 21 até o versículo 28. O pedido, a oração, a súplica que essa mulher fez, ela fez diretamente a Jesus. E se nós entendemos que a oração é quando nós conversamos com Deus, então quando ela conversa com Jesus, ela está orando. Todas as pessoas que conversaram com Deus, com Jesus, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, elas estavam em contínua oração. Até os fariseus, quando estavam tentando Jesus, eles estavam orando, eles estavam falando com Deus. Então, isso daqui, esse pedido que ela faz aqui diante de Jesus, é uma oração porque ela está conversando com Deus. E o pedido que a mulher cananeia faz é pela sua filha. E por que ela é a mulher cananeia? Canaã era uma região que era uma região fora de Israel. Algumas traduções até chamam de Cirofenícia, Era uma região que não era uma região considerada israelita, mas sim de um povo estrangeiro. Então ela não era uma israelita, ela não era uma judia, ela era uma mulher estrangeira que vivia provavelmente ali ou tinha vindo de longe e ouviu falar desse homem chamado Jesus e que ele podia curar sua filha e vai até Jesus e é interessante porque ela vai clamando, Jesus vai caminhando, vai viajando, ela vai clamando atrás falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela acompanha Jesus gritando isso, insistindo com Jesus. E aí os discípulos falam: olha, Jesus, vira para essa mulher e fala para ela ir embora, despede ela. E aí Jesus fala assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas de perdidas da casa de Israel. A missão de Jesus era com Israel primeiramente. Depois sim, ele iria falar com aqueles que não eram judeus, com aqueles que não eram israelitas. A gente vê isso muito claro quando Jesus ele vê que a hora dele de morrer chegou, é quando os gregos vão até ele e querem ouvir da sua pregação. E aí Jesus fala: opa, chegou a hora. Então ele, depois disso, isso acontece lá no Evangelho de João, ele vai para Jerusalém e aí a gente começa toda a paixão de Jesus, todo o processo que leva ele à crucificação e depois à ressurreição. Então o ministério de Jesus, ele é para o mundo todo, mas ele, aqui nesse momento, ele é específico para os israelitas. E Jesus fala isso: olha, eu vim para a casa de Israel, eu não vim para outros povos de fora. E aí ela aproxima de Jesus e fala: Senhor, me ajuda, por favor. E aí Jesus vira para ele e fala uma coisa aparentemente muito dura. E ele diz o seguinte: olha, não é lícito, não é correto pegar a comida dos filhos e jogar ela para os cachorros. Imagine você aí dando um contrafilé, uma comida muito suculenta que você fez para o seu filho, uma comida cara, uma comida custosa, que deu trabalho de fazer. Você pega ela e simplesmente joga pro cachorro. Algumas pessoas hoje em dia fazem isso, mas assim, a gente que tem um pouco de sensatez sabe que não é correto, com tanta gente no mundo passando fome, pegar uma comida cara, uma comida custosa e dar para cachorros, e muito menos tirar dos seus filhos, Talvez você não dê para o mendigo da rua, mas eu duvido que você tire do seu filho para dar para o cachorro. E é isso que Jesus fala: olha, não é correto fazer isso, não é correto tirar a comida dos filhos e jogar ela para o cachorro. E aí essa mulher vira e fala para Jesus, ela não fica aborrecida com Jesus, ela não fica brava com Jesus por ele ter usado uma metáfora que comparava ela a um cachorro, Então ela vira e fala: olha, sim, eu também concordo que não é correto fazer isso, mas as migalhas que caem da mesa
né, os restos ali, né, o pai e os filhos não comem, que sobram, esses restos, eles alimentam os filhos, os cachorros, perdão. E naquela época não tinha ração, então os cachorros realmente eles viviam das migalhas, eles viviam dos restos, né, que as pessoas comiam, daquilo que as pessoas comiam. Então eles se alimentavam exatamente disso, se saciavam com isso. Então aquela mulher, ela não se acovarda, né? Ela não fica com medo e muito menos ela não fica brava, ela não fica insultada, ofendida com aquilo que Jesus faz, mas muito pelo contrário, ela entende e fala, não sim, mas os cachorros eles se alimentam das migalhas e eles se satisfazem. Essa oração demonstra que essa mulher tinha duas coisas. Primeiro, ela era uma pessoa muito humilde. Ela reconheceu que ela não era alguém importante. Ela reconheceu que ela não era a prioridade. Ela reconheceu que ela não tinha nada de especial diante de Deus. E segundo, ela creu que até o pouco que Deus poderia dar para ela era o suficiente. Mas tem muitas pessoas hoje que querem muito de Deus, que pedem e cada vez mais clamam e clamam e clamam para que Deus faça grandes coisas nas suas vidas, né? A gente vê muitos cristãos até falando, não, Deus tem uma grande obra na minha vida, Deus tem algo grandioso para fazer para mim. Essas pessoas, às vezes, elas até ficam frustradas, porque elas realmente não conseguem ver realmente Deus fazer algo grandioso. E por quê? Porque muitas vezes aquilo que é grandioso é algo que foi alimentado por uma mentalidade corrompida desse mundo. O que é grande para o mundo? O que é grande, né, para a nossa convivência mundana? Né? E será que isso é necessariamente bom? Será que isso é grande também para Deus? Né? Será que isso é o necessário? Será que isso nos satisfaz? É aquela coisa, ser milionário, né, ajuda a gente a muitas coisas, mas nos faz plenamente felizes? Então por que muitos milionários aí têm tantos problemas também? É claro, não estou dizendo que ser pobre também nos isenta dos problemas, mas a questão não é essa. Não é o dinheiro ou a falta dele. Existe algo além do dinheiro. Existe algo além da beleza. Existe algo além, né, de ter uma família perfeita. Existe algo além ali que a gente não sabe. E a questão é, o que é esse além? Da onde vem a nossa satisfação plena? Quando que nos sentimos felizes? E aquela mulher disse, olha, o pouco que vem de Deus já é o suficiente, já me satisfaz. Porque não é a quantidade, mas é de quem vem. O que aquela mulher receberia de Jesus já era suficiente para ela, porque viria de Jesus. Que você possa pensar nisso e refletir que de Deus é aquilo que vem, né, o que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que realmente lhe satisfaz. Que não é a quantidade, não é o muito, não é o pouco, mas sim é de quem vem, é da onde vem. E isso importa muito para nós, e não a quantidade, mas sim de quem vem. É migalha, mas é uma migalha que basta, é uma migalha que satisfaz, é uma migalha que alimenta. E isso vai nos dar força para continuarmos firmes nos momentos de dificuldade, nos momentos de grande necessidade. Porque aquela mulher, com a migalha, ela teve o que ela queria. A filha dela foi curada e o diabo saiu do corpo da filha dela e ela teve paz, ela teve alegria na sua família. Que Deus te abençoe e Ele possa, né, te dar essa sabedoria de entender, compreender que o que vem de Deus é o que basta, é o que é necessário para a nossa vida. Um grande abraço, espero que sua família esteja bem e esteja sendo abençoada. Até mais.